Olá pessoal, esse é o nosso vídeo manual do Sistema Automático de Orçamento e Planejamento de Obras do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a inicialização do sistema e utilização de todas as suas ferramentas. Então, ao baixar o sistema lá no nosso site, você vai receber este arquivo aqui, ok? Antes de abrir o arquivo, eu vou mostrar um passo muito importante para vocês inicializarem. Clique com o botão direito. Se vocês estiverem no Windows 11, clique aqui em Mostrar Mais. Se estiverem no Windows 10, vá aqui em Propriedades e vai ter essa opção aqui, ó, Desbloquear. Você vai ticar essa opção e vai aplicar e depois dar um OK. Agora você está apto a abrir o sistema, tá certo? Isso daqui vai fazer a liberação inicial de todas as macros para que você inicialize o sistema, tá certo? Basta clicar duas vezes agora no arquivo e ele vai abrir como um arquivo de Excel normalmente. Ao abrir o arquivo, você vai ter acesso a esse input aqui, que você vai colocar o seu nome completo, igual está no seu cadastro, e o seu e-mail, ok? Vai aceitar os termos. E temos dois botões aqui embaixo. O primeiro é para você assistir justamente a esse vídeo que você está assistindo, então provavelmente você já clicou nesse botão aqui. E o segundo é para entrar no sistema. Então, clique em entrar e ele vai carregar todas as informações iniciais. Ao entrar, você vai ficar aqui nesta aba, né, que é a aba da nossa dashboard, a nossa home, ok? Que nós temos várias informações. Mas antes de mexer nessas informações, vamos primeiro fazer a atualização do banco de dados, ok? Sempre quando você baixa um arquivo novo, esse arquivo em geral já vem atualizado para o último mês vigente. Lembrando que não é o último mês propriamente, né? O último mês disponível no sistema da Caixa, né? Da Sinap. Então, para você verificar essa informação, você vai clicar aqui no izinho e vai ver a data que foi feita essa coleta, no caso aqui o mês 3. Então eu sei que, que esse sistema já está atualizado porque a Sinap tem um delay de pelo menos 60 dias, nós estamos no mês 5. Então 60 dias daria ao mês 3, então está atualizado. Então entre 60 a 90 dias esse delay vai depender muito da Caixa, né, de disponibilizar essas informações. Você vai ver também aqui embaixo a região onde foi feita essa atualização, no caso aqui a região de São Paulo, e o regime tributário, que nesse caso é o regime não desonerado. Se você estiver satisfeito com essas informações, basta clicar OK, senão você vai clicar aqui em atualizar. Outra forma de atualizar também de forma direta, né, é clicando aqui nas setinhas circulares, que vai abrir esta abinha para você iniciar a atualização do sistema. Aqui você pode deixar para a última atualização ou escolher uma data, né? Por exemplo, 24, mês 3 de 2024, e clicar aqui em atualizar e ele vai tentar buscar essa data. No caso eu sei que já existe, porque é a data que foi atualizada no último mês, mas você pode escolher qualquer data antecedente, né? Nos últimos 12 meses. Esse processo pode demorar um pouquinho aí, de 30 segundos a 1 minuto, vai depender da velocidade, principalmente da sua internet, porque ele vai baixar todos os arquivos da internet, vai fazer a substituição para atualizar todo o banco de dados. Então, todo o banco de dados, tanto da Sinap, quanto da TCPO, quanto das composições próprias, são atualizadas nesse momento de forma automática. Ao finalizar, ele vai abrir uma mensagem de OK. E aí é só você clicar aqui em OK e o sistema já foi atualizado, ok? Agora vamos para o entendimento da nossa dashboard e todas as informações que contém aqui. Primeira informação que nós temos, pessoal, é em relação aos gráficos, né? Então nós temos aqui vários gráficos, como o gráfico de distribuição dos custos. Aqui vai mostrar todo o tipo de custo, né? Deixando em cima você vai ver o tipo de custo, aqui é material,
aqui a mão de obra, aqui nós podemos ver custo de imposto, custo de lucro, né, e assim por diante. Temos uma legenda aqui embaixo também, ok? Aqui nós temos uma projeção de custo mês a mês, lembrando que aqui nós temos uma obra de exemplo, né, que já vem preenchida no sistema, e aqui nós podemos escolher, por exemplo, o custo total, o custo de material, custo de mão de obra, equipamento, e clicando novamente aqui mostra todos os gráficos de uma única vez, ok? Aqui embaixo nós conseguimos ver a projeção da curva S, né, que é projeção versus execução, ou seja, é o que você orçou versus o que você efetivamente executou, né, em relação a custos. Então esta curva aqui que está em vermelho, ela tem que bater junto com a curva que está em roxo. A curva que está em roxo está zerada porque nós ainda não inserimos as informações de custo de execução. Só está o custo de projeto aqui, né? Só o custo de projetado, custo orçado e não o custo gasto efetivamente. Então, a partir do momento que você vai alimentando o sistema com quanto efetivamente você gastou em cada tarefa, você vai ver que essa curva aqui vai sendo alimentada e vai sendo projetada aqui para analisar quanto efetivamente nós estamos gastando em relação ao que foi orçado. Aqui embaixo nós temos uma barra de status da obra, onde você vai conseguir ver qual é o status daquela obra em questão. Tá certo? A gente vai ver com mais detalhes essas informações mais à frente nesse vídeo. Caso você esteja ainda tendo alguma dificuldade com as macros, eu vou mostrar um passo a passo para você liberar as macros de forma definitiva neste arquivo aqui também do Excel. Basta você, com o arquivo aberto, clicar em ESC para mostrar as barras de ferramentas do Excel. Você vai vir aqui em Arquivo, Opções, Central de Confiabilidade, Configurações da Central de Confiabilidade, Configuração de macros e vai habilitar as macros. No seu caso, provavelmente ela estará aqui desabilitada, né? Mas você vai habilitar as macros e vai dar um OK. Nesse caso, você vai liberar todas as macros desse arquivo para você usar todas as ferramentas. Ok? Desse modo, você não vai ter mais problemas com macros. Vamos para a aba de orçamento agora, para entender como é o funcionamento da nossa ferramenta. Primeira coisa, como trocar o logotipo. Okay? Para trocar o logotipo, você pode clicar diretamente sobre o logotipo ou clicar aqui nesse ícone, como uma paisagem, né? Clicando aqui, você vai ter a opção de buscar um arquivo. Então eu vou buscar um arquivo aqui, por exemplo esse daqui, vou abrir. Ele vai perguntar se eu quero ajustar a imagem, né? Aqui ele ficou um pouquinho fora, então eu vou dizer que sim. Vou ajustar a imagem e vou clicar em qualquer lugar fora e o logotipo foi alterado, tá certo? Então é bem simples a alteração do logotipo. Você pode colocar o logotipo da sua marca. No caso eu coloquei a mesma imagem que já estava, mas você pode colocar qualquer logotipo, desde que ele seja retângulo ou quadrado, para ficar melhor ali no cabeçalho. Também recomendamos que o fundo seja branco ou transparente, tá certo? Como preencher o cabeçalho? Nós temos dois cabeçalhos aqui, pessoal. Esse de cima, que é o cabeçalho da empresa, e esse de baixo, que é o cabeçalho do cliente. Vamos clicar aqui no de cima para colocar as informações da empresa. Por exemplo, canal da engenharia. Aqui você vai colocar o seu CNPJ, aqui o site, aqui o telefone, e o e-mail.
e vai finalizar. E aí o cabeçalho vai ficar desta forma, com as informações da sua empresa e o nome da sua empresa aqui em cima. O cabeçalho do cliente é a mesma coisa, você vai clicar aqui sobre o cabeçalho do cliente e vai abrir este formulário e você vai preencher com as informações do cliente. Clicando aqui em usar o mesmo endereço, você usa se for o endereço da obra igual ao endereço do cliente. E tipo de obra, você coloca o tipo, se é uma obra nova ou se é uma reforma, por exemplo. E aqui o tipo de proposta, vem aqui como proposta comercial, mas você pode colocar, por exemplo, orçamento de obras ou orçamento de reforma, se for o caso. E aí é só clicar em finalizar. E pronto, todas as alterações foram feitas com as informações do cliente, com o tipo de obra, com o tipo de orçamento e assim por diante. Como alterar a data de validade da proposta? Bom, a data de validade da proposta, ela fica sempre aqui, né, próximo ao cabeçalho. Então, se você clicar aqui, você não vai conseguir mudar, né? Você só consegue mudar alterando o tempo de validade aqui, ó. Que no caso, como padrão, vem 60 dias e a data de elaboração é sempre o dia de hoje. Então, para mudar, basta você colocar o tempo que você quer para a validade dessa proposta, por exemplo, 15 dias. Então, ao colocar 15 dias, automaticamente essa data vai ser alterada para o dia 22/5 de 2024, ou 30 dias, que vai ser alterada para o dia 6/6 de 2024, e assim por diante. Como criar um orçamento pelo cubo mágico? O cubo mágico é uma função, uma das funções mais legais desse sistema, que torna possível a criação de um orçamento completo de uma residência de até 3 pavimentos, de forma 100% automática. Então basta clicar aqui no ícone do cubo mágico e vai abrir este formulário para vocês, onde vocês vão colocar a topografia do lote, vocês vão colocar as dimensões do lote, por exemplo, um lote de 7 por 25. Se o lote tem sondagem ou não, se tiver sondagem, você vai colocar o valor da sondagem média das 3 primeiras camadas. Se você não souber que informação é essa, você deixa em não, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas se você tiver essa informação, o sistema vai fazer um pré-dimensionamento das fundações baseado nessa informação. Então, se você colocar um NSPT de 10, ele vai calcular nessa resistência do solo. Se você quer orçar muro ou não, se você digitar sim, vai ter 3 opções, né? Laterais e fundo, uma lateral e fundo ou somente fundo. No caso eu quero laterais e fundo. Vou colocar aqui uma altura de 2,20 metros. E aqui você vai colocar a área total da construção. Se você já tiver uma área total da construção, por exemplo, vou construir uma casa de 100 metros quadrados. Você já coloca aqui 100 metros quadrados. Caso você não tenha, né, noção de qual é a área que você quer, mas você sabe quantos dormitórios, quantos banheiros você quer, você pode usar a ferramenta de estimar. Clicando aqui, você vai escolher quantos pavimentos, por exemplo, um pavimento, quantos dormitórios você quer, por exemplo, 2, quantos banheiros, por exemplo, 2, se tem sala de jantar, se tem área gourmet, se tem sala de jogos, se tem escritório, se tem cinema. Vai preencher tudo isso aqui. Se não tiver alguns desses itens, basta não preencher. E você pode estimar a área. Nesse caso aqui, ele estimou uma área de 95 metros quadrados para uma casa de um pavimento, 2 dormitórios, 2 quartos, com sala de jantar. Você pode aplicar esta área. Automaticamente, ele já coloca a área total e a área por pavimento. Como nós temos apenas um pavimento, colocou a mesma área total. Aqui você escolhe o padrão de revestimento, baixo, intermediário ou alto. Isso vai impactar diretamente no valor do seu orçamento. O tipo de cobertura, se você quer uma cobertura embutida ou uma cobertura de telhado aparente. E o tipo de garagem, se você quer sem garagem, garagem interna ou garagem estendida. No caso aqui eu vou deixar sem garagem, mas se você colocar
garagem estendida, aparece uma área para você colocar aqui da área da garagem. Ok? Feito isso, você vai clicar em gerar orçamento. E pronto, o orçamento foi gerado com sucesso, pessoal. E aqui mostrando todas as informações do nosso projeto. O valor dessa casa, portanto, vai ficar em R$ 369.372,97, considerando um BDI de 31%. Como adicionar ou apagar linhas no orçamento? Bom, para adicionar ou apagar linhas do orçamento, você pode clicar em qualquer uma das linhas e vai aparecer esse símbolozinho aqui, né, um retângulo roxo com um sinalzinho de mais. Você vai clicar nele e vai aparecer as opções de adicionar ou apagar linhas. Então, se você clicar aqui em adicionar linhas, você vai escolher o número de linhas que você quer. Por exemplo, 3 linhas. Adicionar. E o sistema vai adicionar 3 linhas para você aqui, bastando você preencher com as informações. Por exemplo, se você já souber um código da Sinap, você pode colocar ele diretamente aqui, por exemplo, 99059. Automaticamente, o sistema vai buscar por aquele item equivalente àquele código e você só coloca a quantidade, por exemplo, 50. Automaticamente ele vai calcular o valor total, o valor de mão de obra e o valor de material de forma unitária aqui. E aí você pode colocar os códigos que você quiser diretamente aqui. Para apagar essas linhas, você pode apagar linha por linha, ou você pode selecionar várias linhas de uma única vez, sempre de cima para baixo, clica novamente aqui no retângulo roxo e apagar linhas. Ele vai fazer uma pergunta, se você realmente deseja apagar as linhas, digita sim. E as linhas foram apagadas. Como salvar um orçamento? Bom, ao criar um orçamento, pessoal, você pode salvar esse orçamento para você poder reabri-lo quando necessário, né? Então, imagine o sistema como um software realmente, que é o que ele é, e você, ao invés de salvar todo o arquivo, né, como um arquivo de Excel normalmente, você vai salvar o projeto em si. Você vai salvar apenas esse orçamento num arquivo muito mais leve. Para fazer isso, você vai clicar aqui no disquete e vai salvar o projeto. Vai escolher um local para salvar. Orçamento. Exemplo. Vai salvar. E o projeto foi salvo com sucesso. Você pode, por exemplo, apagar todo o projeto clicando aqui na lixeirinha. Agora ele apagou todas as informações, deixou apenas as informações da sua empresa aqui. E você pode clicar aqui no disquetezinho e importar projeto, para a gente importar o projeto que você acabou de salvar. Seleciona o projeto e ele puxou todo o projeto exatamente como era antes, com as informações do cliente, com todas as informações aqui do seu orçamento. Aqui pode não aparecer essa parte de baixo, é só você vir aqui, ó, e comprimir a planilha, tá certo? E aí ele vai mostrar o total do nosso orçamento. E assim você consegue gerenciar todos os seus arquivos sem ficar salvando, né, o arquivo total, né, que é muito mais pesado. Definindo os tipos de saída. Aqui logo acima do custo de material e mão de obra, nós podemos escolher o tipo de saída, pessoal. Valores totais, apenas mão de obra. Aí ele vai excluir tudo que é mão de obra e vai deixar
Então ele vai excluir tudo que é mão de obra e vai deixar apenas material. Ou também o contrário, né? Apenas mão de obra. E aí ele vai excluir, não, ele vai ocultar tudo que é material e deixar apenas mão de obra. Ou você pode deixar valores totais, que ele vai deixar mão de obra e material. Aqui também você pode colocar os valores unitários de mão de obra e material ou valores totais. Os valores totais, ele vai multiplicar a quantidade pelo valor unitário daquela mão de obra ou daquele material. Geralmente, eu gosto de deixar em valores unitários para eu saber qual é o valor real daquele item sem multiplicar pela quantidade. Mas aí fica a seu critério. Você também pode exibir os subtotais. Se você quer exibir os totais, coloca aqui como sim, e aí vai aparecer para vocês os subtotais de cada uma das tarefas. Então, serviços iniciais, fundação, muro, infraestrutura e assim por diante. Então, se você não quiser visualizar isso aqui, coloca não e ele vai sumir. Conjunto de ferramentas. Nós temos aqui, pessoal, esse conjunto de ferramentas. Essa primeira ferramenta eu já mostrei para vocês, que é para trocar o logo. Essa segunda aqui é para vocês assistirem este vídeo manual que vocês estão assistindo nesse momento. Então esse vídeo manual sempre vai estar com a última atualização, ok? Independente da versão que você estiver na planilha, ele vai direcionar para um vídeo que está atualizado, ok? Aqui nós temos essas 4 outras ferramentas. Essa ferramenta aqui é para expandir a planilha. O que é isso? Aqui, quando a gente vai para o final da planilha, reparem que nós temos o valor total, né? Esse valor total, ele está lá na última linha da planilha. E entre esse valor total e essa última linha aqui, nós temos infinitas outras linhas. Então eu posso expandir esta planilha para que eu veja as linhas em branco. Tá vendo? Então temos aqui várias linhas em branco para eu poder continuar preenchendo o meu orçamento. Então, quando você tiver com o valor total aqui, saiba, você não precisa adicionar uma linha, basta você expandir a planilha para que você possa adicionar, né, os outros itens. E esse daqui é para fazer justamente o contrário, ele vai retrair a planilha, deixando o valor total. Okay? Então ele trouxe o valor total lá da última linha para cá, ocultando todas as linhas em branco. Outra ferramenta que nós temos é a ferramenta de resumir e estender o texto das informações da planilha. Então nós temos aqui uma célula com várias informações, né? Entrada de energia, caixa sobrepor, tal. Então é um texto bem grande que ele ocupa aqui 3 linhas basicamente em cada célula. Mas isso para impressão, muitas vezes gera muitas páginas. E você quer uma versão resumida, até para facilitar durante o trabalho aqui de visualização. Então você pode clicar aqui nesse menos, que ele vai resumir as linhas, deixar todas as informações em uma única linha. Tá vendo? Então isso reduz bastante o tamanho da planilha em si, né? Para você não precisar ficar rolando assim. E também o número de páginas na hora de imprimir. Mas caso você queira todas as informações, você clica aqui no maisinho. E aí ele vai estender o texto e mostrar tudo o que está escrito. Okay? Para trabalhar eu sempre deixo nessa versão resumida, porque facilita bastante. Como gerar um arquivo PDF ou um arquivo XLS? Para fazer isso, você vai clicar aqui na impressorinha e vai abrir essa caixinha de ferramentas com gerar PDF ou gerar Excel. Gerar PDF, ele vai abrir uma impressora virtual e vai gerar PDF para você com todas as informações do seu orçamento, seja ele resumido ou seja ele estendido. Para gerar
o XLS, você vai aqui em Excel e você vai salvar em algum lugar. E ele vai gerar para a gente este arquivo aqui, ó. Um arquivo de Excel com todas as informações do nosso orçamento. Lembrando, ele só vai trazer as informações que tem que ser visíveis no orçamento, que é o código, os serviços, a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Ele não vai trazer para a gente o valor do custo de material e custo de mão de obra e nenhuma dessas outras informações aqui, porque essas informações é para você que está elaborando o orçamento e não para o seu cliente ou para o seu fornecedor. Então esse documento gerado aqui é o que você envia para o seu fornecedor ou para o seu cliente, caso ele queira um arquivo para ele manipular. Ok? Agora, como fazer um orçamento de forma semi-automática? Vocês aprenderam como fazer o orçamento com o cubo mágico, que ele já gera todos os itens da nossa obra, mas com esse sistema é possível fazer qualquer tipo de orçamento. Porém, para fazer qualquer tipo de orçamento, nós temos a ferramenta de semi-automática, né, para fazer esses orçamentos de forma rápida. Para isso, vamos apagar aqui as informações para iniciar um arquivo novo. E vamos iniciar aqui a buscar os itens para preencher o nosso orçamento. Para isso, vamos clicar aqui na ferramenta de busca, né, que é essa lupinha, e vamos fazer um orçamento bem rápido aqui, por exemplo, de uma parede de alvenaria. Então eu vou colocar aqui alvenaria, vou buscar aqui por alvenaria, e eu quero uma alvenaria de vedação. Então vou descer aqui até encontrar a alvenaria de vedação. Reparem que nós temos muita coisa, tá certo? Então aqui, alvenaria de vedação, de blocos cerâmicos furados na vertical, bloco de 14 por 19 por 39. Posso detalhar essa composição, ver tudo que tem nessa composição. Vou inserir a composição e colocar a quantidade, por exemplo, 30 metros. Digamos que eu queira colocar agora, pessoal, um emboço nesta parede. Então, emboço, buscar. Então, tem um emboço aqui de argamassa preparo mecânico, entre 5 a 10 metros, né? Eu quero, como a nossa parede é maior do que 10 metros, vou colocar aqui, maior do que 10 metros. Posso detalhar essa composição para ver tudo que está incluso, né? Argamassa, pedreiro e servente. Vou inserir a composição e vou colocar, por exemplo, 60 metros, já que é o emboço dos dois lados, por exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, um revestimento. Revestimento. Então busco aqui por revestimento. Revestimento cerâmico em piso, revestimento em paredes. Então digamos que eu queira aqui um revestimento com placas de cerâmica, né? 20 por 20. Posso detalhar, ver tudo que tem aqui. Posso escolher um desses itens para excluir também da minha composição. Não é o caso aqui. Eu vou inserir ela inteira. E vou colocar, por exemplo, a quantidade 15 metros. Posso colocar agora uma pintura. Então, eu vou vir aqui, buscar por pintura. Então, aplicação de pintura. Aqui, ó. Pintura, tinta, acabamento. Vamos ver aqui. Óbvio, pessoal, que tem muitas outras coisas que a gente pode colocar, né? Eu não coloquei, por exemplo, chapisco, dá para colocar também. Eu não coloquei a massa na parede, dá para colocar também. Eu estou fazendo só um exemplo para vocês entenderem, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, pintura acrílica latex premium em paredes 2 demãos. Vou inserir e vou colocar aqui pelo
né, 45 metros, que é 60 menos os 15 metros de revestimento de azulejo, tá certo? E aí eu tenho um orçamento de forma semiautomática. Por quê? Porque eu estou buscando as composições que já estão prontas, elas já têm valores, elas já têm os coeficientes, basta você colocar o quantitativo e o orçamento vai sendo montado automaticamente. Então o total dessa parede, por exemplo, ficou em 8.168, ok? Então um orçamento aí de uma parede feita de forma semi-automática. Temos outra ferramenta aqui, pessoal, que são essas duas ferramentas aqui, né? Uma é para você visualizar a barra de ferramentas do Excel e a outra para ocultar a ferramenta do Excel. Então, sempre quando você tiver com a possibilidade de trabalhar com tela cheia e a sua tela estiver assim, né, por alguma razão, basta clicar aqui que a tela volta a se expandir de forma completa. Como ajustar o BDI? Digamos que a gente tem aquela obra que a gente fez anteriormente, eu refiz ela aqui, depois da gente fazer o muro lá, e vamos ajustar o BDI para esta obra, tá certo? Para ajustar o BDI eu posso clicar aqui sobre a porcentagem do BDI, ou também acessar por aqui, ó, esse sinal de setinha, né? Essa setinha que parece um rainho aqui, ó, tá certo? Aqui você vai acessar as informações de despesas indiretas, da sua lucratividade, né, do seu lucro, e também dos impostos, ok? Como padrão, o sistema já traz aqui algumas porcentagens, certo? De despesas indiretas, por exemplo, administração central, engenheiro, aluguel de equipamentos, custo financeiro e contingenciamento. Você pode colocar isso daqui por valor ou por porcentagem. Tá, então, digamos que a sua administração central para essa obra você quer cobrar 2%. Então, você vem aqui, coloca 2%, e ele vai cobrar o valor de 2% do valor da sua obra. No caso aqui, 5.616. Se você quiser cobrar um valor, por exemplo, eu quero cobrar o aluguel do mês para essa obra. Então, o aluguel do mês é R$ 2.500. Então, você vem e coloca o aluguel do mês, zera aqui a porcentagem, e automaticamente você tem aqui o valor que você colocou, tá certo? Então, nesse caso, eu vou deixar aqui como porcentagem mesmo, 1%, que é o padrão que a gente costuma utilizar. Aqui embaixo, nós temos a possibilidade de alterar a nossa margem de lucro. No caso aqui, 10% sobre o valor total da obra líquido, tá certo? Então, esse é o valor líquido mais sobre o valor total. Então, esse vai ser o seu lucro. Então você pode colocar 10%, 15%, 20%, dependendo do valor da sua obra, tá certo? Então geralmente é de 10% a 20%, vou deixar como padrão aqui 10%, ok? Embaixo nós temos os impostos. Aqui nós temos as alíquotas, né, para o estado de São Paulo para uma empresa de pequeno porte de lucro presumido, ou seja, no regime não desonerável. Ok? Então você tem essas alíquotas aqui, 3% para o COFINS, 0,65% para o PIS, 5% para o ISSQN, 1,20% para o IRPJ e 1,08% para o CSLL. E assim você tem o cálculo do BDI, tá certo? De 31,53%. Então você pode zerar o BDI lá na sua proposta ou aplicar esse BDI. No caso, já está aplicado esse BDI, mas ao aplicar de novo ele vai só subscrever aqui em cima do BDI, tá certo? Então ele vai aplicar esse BDI para todos os itens do nosso orçamento, pessoal. Então o item de mão de obra, item de material, vai ser todo multiplicado por este BDI. Como ajustar os valores do seu orçamento? Bom, para ajustar os valores e otimizar a sua proposta, você pode utilizar a ferramenta de curva ABC, que fica aqui ó, nesse sinal de porcentagem. Clica nele e aqui, pessoal, vocês vão ver
todas as informações do seu orçamento, categorizadas do item mais caro para o item mais barato. Então, o item mais caro que nós temos aqui no nosso orçamento é, proporcionalmente, é claro, é a alvenaria, tá certo? E o item mais barato que nós temos aqui no nosso orçamento é a curva longa 90 graus, que custa R$ 85 aí, pela quantidade que tem no nosso projeto, tá certo? Então o item mais caro é 33 mil e o mais barato é R$ 85. E aqui você consegue fazer uma classificação, né, desses itens e buscar por descontos em itens que vale mais a pena buscar por esses descontos. Então, mais vale você buscar por desconto naquela curva de R$ 85 ou mais vale você buscar por desconto na alvenaria que tem um valor de R$ 33 mil. Então, o impacto em um desconto na alvenaria de R$ 33 mil vai ser muito maior do que você ter um desconto na curva, né, de PVC. Então, por isso que é feita essa classificação aqui. Então, como padrão, o índice de corte vem 50, 80, 100, né? Mas você pode alterar aqui esse índice de corte, por exemplo, para 40%. Aí você vai reduzir um pouquinho mais o seu número de itens aqui, né? Mas o padrão é a gente deixar aqui em 50% mesmo. E como isso funciona, pessoal? Para você buscar por descontos, você tem esse item e você pode avaliar o que está incluso nessa composição. Então você clica aqui na lupinha e vai fazer o detalhamento desses itens. Então nós temos aqui tela soldada, pino de aço, bloco cerâmico, argamassa, pedreiro com encargos e servente com encargos. Então digamos que você buscou lá por um desconto com a sua mão de obra e você sabe que a mão de obra para fazer cada metro deste serviço, né, de alvenaria não é R$ 40. Eles vão te cobrar, por exemplo, um valor de R$ 35. Né? Então você pode aplicar esse desconto aqui de R$ 5 nesta composição. Ok? Então baixou aqui de 33 mil para 31 mil. Ok? Então vamos pegar aqui um outro exemplo. Ó. Esse embolso aqui, ó, que é o embolso da própria alvenaria que a gente acabou de ver aqui, né? Acho que é o embolso do muro, na verdade. Então você pode buscar por um desconto nele. Vamos clicar aqui na lupinha. Então temos tela soldada, por exemplo. Eu não vou usar tela soldada, é um muro. Não vou fazer tratamento de junta, por exemplo. E também o meu pedreiro e o meu servente aqui, eles vão fazer esse embolso mais barato. Ao invés de 24, eles vão fazer por 20. Então eu tenho R$ 4,00 de desconto aqui, mais esses 2 e pouco. Vou colocar aqui R$ 7,00 de desconto. E vou aplicar. Reparem o seguinte, ó. Ele está aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, em quinto lugar dos itens mais caros. Se eu aplicar esse desconto, provavelmente ele vai mudar de lugar com essa alvenaria aqui, ó. Tá? Vamos ver. Ó, ele mudou de lugar, tá vendo? A alvenaria passou para cima e o embolso veio aqui para baixo. Por quê? Eu consegui reduzir esse item para que ele mude de categoria, ele mude de posição. Então ele ficou mais barato do que a alvenaria, então a alvenaria passou a ser, né, prioritário aí para fazer esses ajustes. E toda vez que você faz um ajuste, aparece essa tagzinha aqui de item ajustado. E assim você consegue otimizar o seu orçamento aí da melhor forma possível. Aqui também você tem as categorias, né, para cada uma das suas etapas aqui do seu projeto. Então o revestimento é a etapa mais cara, depois a superestrutura, depois muro, depois pintura, alvenaria, fundação e assim por diante. Então você consegue ver quais as etapas você precisa dar uma atenção maior para a redução de custos. Ok? Então é assim que trabalhamos com a curva ABC. Como fazer composições próprias? Então aqui na aba de composição própria, né, que é essa folhinha em branco aqui, né, você vai vir para essa tela onde nós temos várias composições já prontas, né,
como barraco de obras, ponto de iluminação, temos aqui também piscina. Então, digamos que você queira fazer uma composição própria. Como que você vai fazer isso? Você vai aqui na última linha que esteja em branco, né? Vai colocar um cabeçalho. Então, põe a letrinha E para transformar essa linha num cabeçalho. Ela vai ficar na cor cinza. E aí você vai colocar o nome da sua composição. Por exemplo, concreto FCK 30 MPa. Então vamos fazer uma composição de concreto. Essa composição será em metro cúbico. E eu vou inserir aqui algumas informações. Então eu posso vir aqui no maisinho e vou inserir algum insumo. Eu posso buscar por um insumo ou por uma composição completa. Ok? Então digamos que eu quero buscar por um insumo aqui. Ó. Por exemplo, cimento. Então, cimento. Vou buscar aqui cimento Portland composto CP2. Vou colocar, por exemplo, 350 kg e vou adicionar o item. Vou buscar agora por areia. Buscar insumo. Vou aqui em areia média, vou colocar 0,6 metros cúbicos. Adicionar. Vou buscar agora pedra. Buscar insumo. Vou pegar aqui a pedra 1, vou colocar 0,6. Vou buscar agora por pedreiro. Buscar insumo. Opa, coloquei errado. Pedreiro. E aqui eu tenho auxiliar de pedreiro arista. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,40 de coeficiente. Adicionar. Vou colocar o pedreiro propriamente, né? Pedreiro. Então, pedreiro orista. Vou colocar aqui 0,15. Adicionar. Pronto, digamos que essa é a minha composição de concreto. Então, eu tenho cimento, areia, pedra, auxiliar de pedreiro e pedreiro. Deu aqui R$ 308,94 por metro cúbico. Ok? Mas, digamos que eu queira puxar uma composição completa de concreto. Então, vamos fazer aqui uma outra composição. Concreto FCK 30 MPa da Sinap, por exemplo. Vou puxar uma composição completa. Tem como fazer isso também. Então, vou colocar aqui, ó, metro cúbico. Isso é bom porque quando você quer usar uma composição como referência, só mudar alguns valores, você também pode. Então basta fazer o mesmo processo, vir aqui ó, no maisinho, você vai buscar por concreto agora, FCK, e ao invés de buscar por insumo, você vai buscar por composição. E agora você vai escolher o concreto que você quer, ó, concreto FCK 30 MPa. Você pode detalhar essa composição, então tem tudo aqui ó, que tem na composição e você pode adicionar a composição de forma completa. E aí foi adicionada aqui a composição de forma completa com um valor bem superior, né? 432,31. E você pode até avaliar aqui os coeficientes, né, que foi utilizado. Ó. Por exemplo, com o cimento, o coeficiente utilizado aqui foi 388. Nós colocamos 350. A areia foi utilizado 0,71, a gente usou 0,6, tá vendo? Então os coeficientes da Sinap são mais precisos, né? Então você pode utilizar esses coeficientes aí a seu favor, ok? Digamos que você queira apagar essas composições que você acabou de criar ou qualquer outra composição, basta você vir aqui, selecionar as linhas que você quer apagar, clica no retângulozinho, apagar linhas, vai fazer a pergunta, você coloca aqui sim e vai ser feito aí vai deletar as linhas que você selecionou, ok? Então é assim que a gente cria composições próprias. Outra forma também que você pode fazer é exportar essas composições próprias. Então sempre quando você for baixar uma versão nova do sistema,
você pode exportar essas informações das suas composições, clicando aqui nessa nuvinha com uma setinha para cima. Você vai salvar, comp própria, vai salvar essa informação aqui. Beleza, já salvei a minha composição e eu posso, por exemplo, importar aquela composição, tá? Eu vou importar e ele vai colar a partir desta linha que está em branco, tá? Então só para a gente ver como que faz para importar. Então ele vai manter todas as composições que eu já tenho e vai importar as composições que eu salvei. Então eu posso vir aqui, ó, na setinha para baixo agora, sim, eu vou escolher o arquivo que eu acabei de salvar e ele vai fazer a importação. Ó. Ele importou todos os arquivos que nós salvamos, tá? Então ele duplicou aqui os arquivos. Então, digamos que eu queira apagar, mesmo processo, seleciono as linhas aqui, apagar. Você também pode apagar todas as composições, só que eu não recomendo que você faça isso, porque muitas dessas composições são usadas lá no cubo mágico. Então, se você apagar, ele vai dar erro na hora de gerar lá no cubo mágico, ele não vai encontrar essas composições. Então, não apague toda a composição clicando aqui, né? Nunca faça isso, então clica não. Mas saiba que você tem essa opção caso você queira. Como fazer o planejamento da sua obra, pessoal? Uma das funções mais interessantes do Sistema Automático de Orçamento e Planejamento é a nossa aba de planejamento de obras. Ao gerar uma obra pelo cubo mágico, automaticamente ele também vai gerar um cronograma de obras para vocês, com gráfico de Gantt, né, e todas as tarefas aqui coordenadas, né, e já com o tempo de duração médio de cada uma dessas tarefas. Então você consegue, de uma forma simples e rápida, saber quanto tempo vai demorar para fazer a obra. Então, no caso daquela obra lá de 95 metros quadrados, demoraria aqui 204 dias para a gente fazer a obra, tá certo? Então, você consegue ter uma estimativa aí bem aproximada de quanto tempo você vai demorar para fazer a obra. Como utilizar aqui a nossa aba de planejamento? Primeira coisa, nós vamos adicionar uma data inicial da obra, tá? Então aqui está como dia 24/4 de 2024, então vou deixar essa mesma data, então 24/4 de 2024, ok? Então digamos que eu iniciei a obra nessa data, e eu vou iniciar o meu planejamento, ok? Você também pode ajustar os dias de trabalho, né, se você quer trabalhar só dias úteis, sim ou não. Se você quer trabalhar aos sábados, sim ou não. Se você colocar que não quer trabalhar só dias úteis, vai trabalhar todos os dias não úteis também, né, como feriados, domingos. E se você quiser trabalhar, não quiser trabalhar aos sábados ou quiser trabalhar aos sábados, é só escolher aqui, tá certo? Você pode cadastrar feriados. O cálculo de feriados aqui é feito de forma automática, né? Então você nem cadastrar os feriados você precisa, mas você pode cadastrar a um dia que você não vai trabalhar, né? Você já sabe que você não vai trabalhar aquele dia, a sua empresa não vai trabalhar, então você coloca aqui qualquer data que você queira, escreve qualquer coisa aqui e uma data que você queira que o sistema identifique como dia que você não vai trabalhar, certo? Então, ele já vai desconsiderar finais de semana, já vai desconsiderar feriados. Então você pode colocar mais esses dias que você não quer trabalhar, ok? Como atribuir a duração das tarefas? Para atribuir a duração das tarefas, pessoal, que é fator fundamental para você elaborar o seu cronograma, afinal você não precisa preencher nenhuma data além da data inicial. Tá certo? Quem trabalha com cronograma sabe que trabalhar com datas é algo complexo, né? Calcular datas, finais de semana e tudo mais.
Então aqui você não precisa se preocupar com isso. A única coisa que você precisa se preocupar é quantos dias úteis aquela tarefa vai demorar para ser finalizada. Então, um barraco de obra, ó, quantos dias para fazer um barraco de obra? Aqui está como 1 dia, mas você pode colocar 2 dias, por exemplo. Ao colocar 2 dias, olha o que vai acontecer aqui. A data foi corrigida. Começou no dia 24, vai acabar no dia 25. Então aqui, ó, no gráfico de Gantt, começava aqui e acabava aqui mesmo. Agora começa aqui e acaba aqui. Então só para vocês repararem na mudança. Vou deixar 1 dia só. Olha aqui, ó, nesse gráfico de Gantt aqui. Olha lá, tá vendo? Ele atualizou e trouxe todas as outras tarefas juntas. Por quê? Porque eu vou colocar a duração de cada uma dessas tarefas e depois eu vou colocar as tarefas predecessoras. O que são isso? As tarefas que eu preciso finalizar para começar uma segunda tarefa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que a entrada de energia ela só vai poder ser feita depois que o barraco de obras estiver pronto. Okay? Então, eu coloquei como predecessora que a tarefa de entrada de energia tem como predecessora a tarefa 1, que é o barraco de obras. Então, consigo ver o número da tarefa aqui, ó, certo? Então, a tarefa 1, barraco de obras, é a predecessora da tarefa entrada de energia. Por exemplo, na locação convencional de obras, eu coloquei que a tarefa predecessora é o kit cavalete. Então, eu tenho que finalizar o kit cavalete para depois começar a tarefa locação convencional de obras, e assim por diante. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Sempre quando vocês não gerarem de forma automática pelo sistema, né? Fazer lá de forma semi-automática, o sistema não vai gerar para você o cronograma de forma automática. Aí você vai preencher os dias de duração de cada tarefa e vai preencher as predecessoras. E automaticamente o gráfico aqui vai ser gerado para você. Você também pode mudar o tipo de vinculação. O que é isso, tipo de vinculação? Digamos que essa tarefa aqui, ó, lastro com material granular, eu quero que ela comece junto com a tarefa predecessora. Tá? Ou seja, a tarefa predecessora aqui, ó, ela começa aqui no dia 4. Se eu colocar início, esta tarefa aqui, lastro com material granular, vai iniciar aqui também, ó. Tá vendo? Agora elas iniciaram juntas. E como essa tarefa aqui tem 2 dias, e eu caí aqui no final de semana, então, sábado no trabalho, domingo no trabalho, ficou aqui só segunda e terça. Então elas vão acabar juntas também, coincidentemente, tá? Então você pode mudar o tipo de vinculação. O padrão, pessoal, é o término e início, ou seja, vai terminar a predecessora para iniciar a próxima tarefa. Então, se eu colocar aqui término e início, vai voltar do jeito que era antes. Ou eu posso simplesmente apagar, que ele vai entender que é o padrão, né, que é o término e início. Então, aqui é o tipo de vinculação. Aqui nós temos o custo da obra. O que é o custo da obra, pessoal? A cada tarefa que você executar, você vai colocar o custo real daquela tarefa. Então, digamos, você orçou o barraco de obras em 2.823, mas você gastou menos, você reutilizou lá o material, gastou só 1.900. 1.900. Então, você teve um desvio positivo aqui de R$ 923. Então, você teve um lucro adicional de R$ 923. Certo? O contrário também pode acontecer. Digamos que na entrada de energia ficou um pouco mais caro, ficou 1.700. Então agora você vai ter um desvio negativo de menos R$ 124. Então aqui também, digamos que no kit cavalete ficou mais caro, ficou R$ 350. Então você vai ter também um desvio negativo. Okay? Então aqui você vai tendo um controle de quanto você efetivamente pagou em relação ao que foi orçado. Você também pode colocar aqui para visualizar o resumo, que você vai ter um resumo das etapas, né? Então aqui, ó, a etapa de serviços iniciais tem só 3 itens, já foi encerrada. E eu tive um lucro adicional
né, um desvio final da tarefa em R$ 669. Então eu tive um lucro adicional, independente desses dois itens que ficaram mais caros, eu tive um lucro adicional de quase R$ 700, tá certo? Então eu consigo ter, né, uma real dimensão aqui do que está acontecendo. Mas o ao contrário também poderia acontecer. Digamos que esse item também tenha ficado mais caro, ficou R$ 3.000. Então aqui ele vai corrigir que eu tive um prejuízo de R$ 430, tá certo? Então eu gastei mais do que foi orçado. Ó, o valor orçado R$ 4.619 e eu gastei R$ 5.050. Okay? Então você consegue ter um controle total do que está sendo executado na sua obra e como está sendo executado na sua obra. Ao finalizar cada tarefa também, você pode colocar a porcentagem finalizada. Então você muda aqui, ó, coloca, por exemplo, 100% finalizado, 100% finalizado, 100% finalizado. E aqui em cima, no status da obra, a obra vai sendo atualizada. Ó. Essa obra inteira, em relação a todos os dias que foi programado para essa obra, ela está 3% finalizada. Ok? Dessa forma você tem controle também de como está o andamento da sua obra. Digamos que você fez o seu orçamento, fez o seu planejamento de obras e quer travar aquele cronograma de obras como seu padrão. Ok? Você pode gerar uma linha de base. O que isso significa? Ao gerar uma linha de base, você vai considerar que esse cronograma aqui é o cronograma que você deseja cumprir. Ok? Então, eu vou criar aqui uma linha de base. Linha de base foi gerada com sucesso. E isso vai me indicar aqui 0 dias de atraso. Ok? Então, conforme eu for trabalhando o meu projeto e eu for carregando com informações, eu vou saber se essa obra está atrasada ou adiantada. Digamos que, por exemplo, aqui ó, no item barraco de obras, não demorou um dia para executar, demorou 3 dias para executar. Choveu, teve alguns imprevistos e acabou atrasando. Então, com 3 dias aqui, no total final da minha obra, eu vou ter 1 dia de atraso. Por quê? 1 dia só de atraso, se eu atrasei 3 dias aqui? Porque o cronograma foi ajustado de acordo com finais de semana, dias não trabalhados, e verificou-se que nesse período todo da obra, esses 3 dias iniciais geram apenas 1 dia de atraso. Mas pode acontecer o contrário também, tá? Muitas vezes você atrasar 1 dia só e no final da obra isso significar um atraso muito grande, principalmente em tarefas que são mais longas. Então, por exemplo, nós temos aqui a tarefa de alvenaria. Ó. Ela está demorando 30 dias aqui para ser executada. Se eu atrasar, por exemplo, 5 dias aqui e for para 35 dias, isso vai me gerar 11 dias de atraso. Tá certo? Por quê? Foi somando todos os dias, finais de semana também. Então, quando o final de semana ajuda em tarefas menores, em tarefas maiores ele também vai atrapalhar. Tá certo? Então, 5 dias de atraso pulou de 1 dia para 11 dias. Então, deu 10 dias de atraso para 5 dias efetivos não trabalhados. Então, isso te ajuda a enxergar se você está atrasado ou não. Também é válido quando você adianta. Digamos que de 30 dias você vai executar aqui em 25 dias. Então, agora você vai ter um valor aqui negativo provavelmente. Ó, negativo de 6 dias. Então, você vai entregar essa obra com 6 dias de antecedência, caso você cumpra esse cronograma. E assim, você consegue ter todas as informações do seu projeto. Ok? Aqui no gráfico de Gantt também, você consegue ver quando é a sua linha de base, né? Então, lá no final da obra, então a minha linha de base é essa daqui, ó. Tá vendo? É essa linha aqui. Então, eu tenho 6 dias de antecedência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai acabar aqui. Então, eu estou 6 dias adiantado aí em relação ao meu projeto, ok? E aqui eu consigo ver todos os feriados, ó. Feriado Nossa Senhora Aparecida, no dia 10 de setembro.
Finados, que é no dia 2 de outubro, Proclamação da República, que é no dia 15 aqui de novembro. Então todos os feriados nacionais já estão aqui, já sendo considerados no seu planejamento de obras. Você também pode imprimir o cronograma, clicando aqui na impressorinha. Então você vai ter todas as páginas aqui do cronograma, tá? Essas páginas elas são feitas para colar na parede, então elas são reenquadradas ali numa folha sulfite, né? Então você pode imprimir só essas páginas aqui que tem os dias, né? Seleciona aí as páginas para você colar na parede lá, tá certo? Você também consegue fazer a exportação de um arquivo para abrir lá no MS Project, clicando aqui, exportar, você vai salvar aqui esse arquivo. E esse arquivo pode ser aberto no MS Project e você vai ter essas informações aqui do cronograma. A mesma informação que você tem aqui, você vai ter lá, caso você já trabalhe com MS Project e queira fazer o seu gerenciamento por lá. Venho aqui em abrir, procurar, vou lá onde eu salvei a pasta e vou buscar pelo arquivo salvo. Abrir, vou dar um avançar, 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 vou selecionar aqui tarefas, avançar, vou selecionar tarefas novamente e concluir. Digito não e pronto. Todas as atividades que nós temos lá no orçamento aqui dentro do MS Project, certo? Para que você possa trabalhar dentro do próprio Project. Também temos, pessoal, a parte de PCI, né, o preenchimento automático da PCI, que é esta ferramenta aqui, ok? Você pode clicar aqui nessa ferramenta, vai abrir este formulário, ok? Você vai colocar as informações do cliente. Eu vou colocar qualquer informação aqui, literalmente, vou preencher tudo com 1. Só o valor do terreno aqui que eu vou colocar 20 mil, por exemplo. Os outros eu vou colocar tudo número 1. Se você já tiver preenchido lá o cabeçalho, ele vai puxar várias informações, você não precisa preencher de novo, ele já vai puxar direto de lá. Você só preenche aqui os dados do responsável do projeto, e se você sempre tiver recorrência nesses responsáveis aqui, ele já vai ficar preenchido, você não precisa preencher toda hora também. Então você pode clicar aqui em preencher PCI, e ele vai fazer o que? Ele vai baixar a PCI lá do site da Caixa e vai preencher com os dados do orçamento. Então ele vai preencher lá com os valores do orçamento, vai preencher com o cronograma, né? Vai preencher com as informações do projeto, né? Tipo de obra, tipo de revestimento, enfim, tudo de acordo com o que você fez. E você pode clicar aqui em preencher, ele vai fazer isso de forma automática. Olha aí, ele fez o preenchimento da PCI. Então, as informações que ele trouxe, ó, a área de cobertura 95 metros quadrados, a área do terreno, que era 7 por 25, né? O valor do terreno, tipo de telha, laje, pintura. Temos aqui, ó, os revestimentos, né? Que foi porcelanato de segunda, tipo de esquadria externa alumínio, esquadria interna de madeira. Aqui a configuração da casa, né? Sala, cozinha, 2 dormitórios e 2 banheiros. E aqui ele faz todo o preenchimento dos custos propostos, ó. Então aqui, ó, temos barraco, ligação provisória, até os serviços finais, e vejam que está tudo como ok nessa obra, tá? Então a obra foi bem dividida, né? O processo de orçamento e de planejamento foi bem feito, né? Que a planilha vai fazer isso de forma automática para você. Então já está tudo como ok. E aí você só coloca, nesse caso, inserir aqui a poligonal do terreno, né? Que você pode pegar lá pelo Google Earth. E aqui nós já temos também
o cronograma físico-financeiro, que é o que mais importa para a Caixa Econômica, que vai mostrar o tempo de obra, no caso aqui 8 meses, e o valor de cada uma das etapas. Tá certo? Então essa aí é a ferramenta de preenchimento da PCI. Também podemos, pessoal, gerar uma lista de material, ok? Então você fez o orçamento, você pode vir aqui, ó, nessa ferramenta e vai gerar uma lista de material de todo o orçamento para você, material e mão de obra. Então você pode colocar aqui em exportar, vai selecionar um lugar para salvar. Lista de material, lista gerada com sucesso. Agora eu vou abrir a lista de material. E aí está a lista de material de acordo com a data, inclusive, que nós temos que entrar com esse material lá na obra. Então, aqui, por exemplo, ó, a obra se inicia no dia 24/4 e eu sei que no dia 29/4 eu preciso ter lá na obra curva 90 graus, né, para eletroduto, provavelmente para fazer a ligação de entrada de energia, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, no dia 19/6, eu sei que eu tenho que ter um carpinteiro de formas na obra para fazer provavelmente as formas da supraestrutura, né? Então eu consigo fazer, inclusive, até gerenciamento de equipe aqui. Eu posso filtrar, por exemplo, aqui nas unidades e trazer só o que está em hora. Aí eu vou trazer tudo que é mão de obra. E eu posso verificar que mão de obra eu preciso ter em cada um dos dias que eu tenho no meu projeto. Se eu quiser saber quanto de concreto eu tenho que trazer, eu venho aqui e escolho tudo o que está em metro cúbico. Eu vou ver tudo que eu tenho de concreto aqui, ó. Tá vendo? Eu posso filtrar aqui também só por concreto. Aqui até mais fácil, ó. E aqui filtro só o que está em concreto. Aí eu tenho todo o concreto aqui para essa etapa da obra. Tenho aqui, ó, 18 metros cúbicos de concreto aqui para essa etapa da obra, essa etapa inicial aqui que eu selecionei. Tá? Então você consegue fazer vários filtros e identificar o que você tem que comprar, quando você tem que comprar. Ok? De forma simples e rápida. Então, pessoal, esse é o nosso sistema de orçamento e planejamento de obras. Eu acredito que eu tenha passado aí por grande parte das ferramentas, né? Das ferramentas principais. E nós também temos uma ferramenta secundária, que é uma ferramenta muito interessante também, que é a ferramenta de inteligência artificial, ok? Que é através do ChatGPT, que é nesse ícone aqui. Basta você clicar nele, vai abrir essa tela aqui. Primeiro, antes de você fazer a sua pergunta aqui, você tem que vir aqui em configurações e você vai configurar a sua chave de API. Como que faz isso? Você vai acessar esses links que estão aqui embaixo. Primeiro, vai fazer o login na sua conta da OpenAI, tá certo? Então vai clicar aqui, vai fazer o login, no caso já estou com a minha conta aberta aqui, e eu vou criar uma chave. Tá certo? Então vou aqui, ó, criar uma nova chave, criar chave, vou copiar essa chave e vou colar aqui. Ok? Agora eu posso fazer uma pergunta para a inteligência artificial e ela vai me responder, né? Então isso aqui é o ChatGPT rodando dentro do seu sistema. Então, digamos que eu queira saber etapas de orçamento de uma casa. Quais as etapas? Então, eu vou perguntar, vou colocar aqui um ponto de interrogação, vou perguntar aqui, e a inteligência artificial vai buscar essa resposta através do ChatGPT e vai trazer uma informação, tá? Essa informação pode ser precisa, isso vai depender da pergunta que você fez, ó. Quais as etapas de orçamento de uma casa? Definição do projeto, levantamento de custos, cotação de preços, elaboração do orçamento, definição de cronograma,
aprovação do orçamento, contratação de fornecedores, acompanhamento, tal. Então ele fez aqui as etapas que eu perguntei para ele quais etapas de orçamento de uma casa, ele deu aí as etapas que ele julgou serem importantes, tá certo? Aí você pode apagar essas informações e fazer uma outra pergunta, caso você queira, tá certo? Então é uma ferramenta de inteligência artificial rodando dentro do sistema. Ok, pessoal? Outra questão que vocês podem utilizar também é o nosso botãozinho de WhatsApp que vai direcionar vocês para o nosso grupo de WhatsApp do Sistema Automático de Orçamento. E lá você consegue ter contato com outros usuários e comigo também para tirar todas as suas dúvidas sobre o sistema. Então é por lá também que a gente avisa das atualizações e das novas funcionalidades, ok? Então espero que vocês tenham compreendido. Esse vídeo manual ficou um pouco longo, mas é porque a ferramenta oferece aí diversas informações importantes e vocês precisam entender cada uma delas. Então é isso aí, espero que vocês aproveitem o sistema e até uma próxima oportunidade.